Boa noite. Vamos dar continuidade ao 8º Colóquio Nacional de Filosofia da História, esse de modo especial em homenagem à professora Maria das Graças de Souza. Antes de eu passar a palavra ao professor Luiz Oliva, eu gostaria de mencionar algumas pessoas estão me perguntando sobre a publicação. Nós vamos deixar, sim, um registro material, seja em livro, seja em revista. Eu mesmo já recebi propostas de revistas interessadas na publicação. Então, nós vamos brevemente enviar um e-mail explicando dando uma data limite para o recebimento desses artigos e das normas, quantas páginas, quanto o período para o recebimento, etc. As instruções básicas, né, para a gente receber esses textos e a gente ver aonde e como e quando nós vamos publicá-los, certo? Desde já eu agradeço imensamente. Né, esse evento é uma promoção da Universidade de São Paulo, do Departamento de Filosofia, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da USP e do mestrado em Filosofia da UFES, onde a professora recebeu o título de professora honoris causa na última terça-feira, né, lá em Aracaju, e que muito nos alegrou com sua presença. Né? Mas antes de eu passar o microfone para a professora Maria, eu vou passar a palavra a um dos organizadores. Infelizmente o professor Alberto precisou sair, mas o professor Oliva, como um dos organizadores, vai falar, né, um pouco nesse encerramento. Bom, boa noite. Eu na verdade não ia falar aqui em São Paulo, eu já fiz uma apresentação lá em Aracaju, um pouco mais teórica, mas eu, num rompante, resolvi entrar na mesa para fazer um pouco as minhas homenagens também a Maria. E eu queria contar um pouquinho da minha história aqui no departamento, que eu acho que é um retrato do trabalho da Maria como professora, com vários outros colegas que passaram por aqui, né? Bom, uma curiosidade é que eu estudei no colégio onde a Maria deu aula quando ela era professora primária, mas infelizmente ela foi para a França quando eu cheguei na série que ela dava aula. Quando ela voltou, eu já tinha passado, já estava no ginásio, então eu poderia ter pego a Maria ainda. Provavelmente nos vimos, mas enfim, isso aí, infelizmente, aquela história que não aconteceu. Mas eu entrei na Faculdade de Filosofia, a professora Maria, como ela fez várias vezes, era professora do primeiro ano. Na época, a organização da disciplina do primeiro ano, que vários de vocês aqui já fizeram, ela era ligeiramente diferente da que é hoje. Na época você tinha uma matéria, a parte expositiva do curso do primeiro semestre era dado por apenas um professor, que no caso é a Maria. Já há vários anos ela é dada por 2 professores para diminuir a quantidade de trabalho de cada professor, não só de exposição, mas sobretudo de correção de trabalhos, é feita uma divisão aí nas avaliações, etc. Bom, naquela época a Maria fez isso sozinha, de tarde e noite, quase 200 alunos. Né? E ela... Eu me recordo que ela fez uma avaliação no meio do primeiro semestre, uma avaliação escrita para 200 alunos. E corrigiu, anotou a avaliação para 200 alunos e recebeu um a um os que queriam conversar com ela. Todos os alunos do primeiro ano. E a gente achou, bom, no final do curso vai ter uma outra prova, vamos ficar assim. Não, ela deu uma dissertação sem limite de páginas para os 200 alunos. E ela corrigiu e recebeu individualmente os 200 alunos. Passei pelo meu segundo semestre, onde o curso também é fechado, né, como vocês sabem. Fui para o segundo ano, onde eu fiz questão de procurar a professora Maria das Graças.
Fui estudar ética e filosofia política, que na época também era uma disciplina de 8 horas, extremamente desgastante, onde a Maria das Graças, de novo, fez 2 avaliações, seminário, recebeu todos os alunos. E ela, nessas 2 disciplinas do primeiro ano, e ética e filosofia política, ela me ensinou a trabalhar com filosofia. Mais do que qualquer outro professor, né? As minhas grandes influências, eu diria, no departamento, foram a Maria das Graças, o professor Franklin Leopoldo Silva, que foi meu orientador, graças a Maria, que me passou para ele, porque senão eu teria ficado com ela, e a professora Marilena. Mas ambos chegaram tardiamente. Quem foi a grande figura de formação para mim na graduação foi a Maria, como eu acredito que tenha muitas outras pessoas que tiveram histórias parecidas, né? Me lembro que ao término desse curso de ética e filosofia política, eu me disse, agora eu entendi como é que se faz, como é que se lê filosofia e como é que se faz uma dissertação em filosofia. Não que eu fizesse bem, mas eu já tinha entendido mais ou menos o caminho. E esse aprendizado foi nas disciplinas com a Maria. E logo depois disso, esse é um detalhe que eu não contei, as 200 provas de primeiro ano que ela fez, foi no ano em que ela concluiu o doutorado. Ela estava concluindo a tese de doutorado, em 90, enquanto corrigia as 200 provas e os 200 trabalhos para nós. No final daquele ano, ela defendeu o seu doutorado, eu cheguei a assistir um pedaço da defesa. E no ano seguinte, após a matéria de filosofia política, ela, já doutora e credenciada, abriu o seu primeiro grupo de estudos, do qual eu tive a honra de participar. Tem alguns participantes que também estão aqui, a Patrícia Aranovich, o Eduardo Braga, que está ali do outro lado, a Jacira, não estou vendo, mas nós tivemos vários aí colegas, o Everson estava aí também, ali no outro canto, o Ricardo Monteagudo, enfim. Foi um grupo extremamente profícuo que ela encontrava semanalmente. Era um grupo de alunos, eu vou dizer uma coisa, talvez seja um pouco antipática. No nosso departamento, pelo menos na época que eu estudei, tinha os alunos estrelinhas. A Maria nunca foi de pegar alunos muito estrelinhas, né? Ela pegava a gente... Ela pegava a gente que realmente estava querendo estudar e que não achava que sabia mais, né? Desde o primeiro ano de filosofia. E dentre essas pessoas, havia muitos que não sabiam francês e nós não tínhamos, na época, nós não tínhamos curso, eu acho que nem o CAF funcionava naquele momento. E funcionava mal ou menos. O Pedro foi meu colega de primeiro ano, então ele é testemunha dessa história. Ele deve ter apanhado, que nem eu apanhei nas primeiras provas. Mas então, esse grupo iniciou e nós não sabíamos língua estrangeira, e a Maria lia conosco os textos em francês, ajudava a traduzir os textos, e às vezes ensinava um pouco de francês mesmo pra gente. Pois é, mas aconteceu. Aconteceu. Não foi o primeiro grupo de iniciação científica do departamento, parece que o Pablo chegou, né? Mas foi um grupo que funcionou por vários anos, foi extremamente marcante para a participação de todos, para todos que participaram desse grupo, e eu acho que todos eles assinariam tudo que eu disse até agora. Quer dizer, você ensinou a gente não só a ler filosofia e a dissertar sobre filosofia, como aconteceu comigo nas disciplinas, mas depois a fazer seminários e a discutir filosofia. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu, enfim, acabei não sendo orientando da Maria no mestrado e no doutorado, mas você me entregou. Ela me entregou para o Franklin, mas eu tive a felicidade... Mas
posteriormente nós voltamos a ficar muito próximos, né, no decorrer da pós-graduação, mesmo eu sendo aluno do Franklin, e depois nós nos tornamos colegas aqui no departamento. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar que nesses 25 anos, né, de 90, quando eu entrei, e 2015, né, quando está acontecendo esse congresso, você foi a melhor amiga que eu fiz aqui. Né? E espero que continue. Bom, antes de eu passar a palavra a Maria, eu também escrevi um texto, porque eu não, essa capacidade de improviso que o Luiz tem, não tem. Mas antes de eu começar a falar, eu vou contar um pouco, só muito rapidamente. Bom, eu já organizei vários eventos, né? Mas talvez nenhum, certamente nenhum tão prazeroso quanto esse. E desde a feitura, desde a concepção e do material de impressão, enfim, até esse momento que a gente, quer dizer, não termina aqui, porque nós temos ainda prestação de contas, relatórios, né, publicação, etc. Mas eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui conversar com o designer, com o diagramador, que eu queria um cartaz que expressasse um pouco a Maria, o que ela faz, o que ela... enfim, que expressasse um pouco dela, da obra dela, e como dizer isso para um estudante designer. Eu disse, não, é porque a Maria trabalha com o tempo, a história. Ele disse, professor, mas o tempo? Eu disse, o tempo, é uma reflexão sobre o tempo. Ele disse, assim, um relógio. Eu disse, olha, eu não sei bem como dizer, mas enfim, saiu essa imagem que vocês viram, e depois, quando eu cheguei em casa, na tentativa de explicar para ele o que era, como Maria era, enfim, procurar uma foto que fosse interessante, etc. Quando eu cheguei em casa, eu escrevi esse texto que eu vou apresentar para vocês, e é homenagem a Maria. Tá? Então é o seguinte, numa bela passagem de Grande Sertão Veredas, Teobaldo, o jagunço, que também é herói, faz uma reflexão sobre o tempo, que bem poderia aproximar-se dessas duas ideias, ou de duas ideias de tempo. Eu cito: a lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros, acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Fim da citação. Segundo a mitologia grega, Cronos é o deus do tempo, que devorou os próprios filhos para que nenhum deles pudesse um dia roubar-lhe o trono. Salvo pela mãe, Reia, Zeus conseguiu escapar ao trágico destino que o aguardava, vindo posteriormente a destronar o pai e a tornar-se rei dos deuses. O que este mito quer retratar? Talvez o caráter destrutivo do tempo. Este senhor que tudo corrói, sem dó nem piedade, e por isso ele deixa um rastro de destruição por onde morde, por onde passa. E por isso ele morde. Ora, Cronos representa o tempo que há falta para a morte, uma vez que é impossível dele fugir. Mutilados, resta-nos a saudade, a falta, a carência, a penúria. Kairos, por sua vez, é representado por um jovem que não se preocupava com o tempo cronológico. Sempre nu, de asas nos ombros e nos tornozelos, tinha mechas de cabelo caindo sobre a testa, mas a sua nuca é calva. Isso significa o caráter instantâneo da sua apreensão. Ele só pode ser pego, agarrado pelos cabelos em sua passagem por nós. E uma vez tendo passado, é impossível alcançá-lo, tendo em vista que não tem cabelos na nuca, por onde passa,
por onde possa ser puxado de volta. Kairos, então, tem em uma das mãos uma balança. A balança é símbolo do equilíbrio e da justiça. Embora veloz, não ultrapassa a justa medida. Este tempo oportuno não combina com o cronológico, e por isso ele é rebelde. Recusa-se a dobrar-se diante de Cronos. Por esta razão, talvez, Riobaldo tenha razão. Esses dois tempos não se misturam. O contado alinhavado, como diz este personagem, é raso diante da grandeza da oportunidade favorável. Kairos marca os momentos que se tornam inesquecíveis, ainda que tenham sido breves, e por isso os gregos acreditavam que, com Kairos, poderiam enfrentar o cruel e tirano Cronos. Maria das Graças está, ao menos no cartaz, concebido por esse design, a quem agradeço. Parece que entre esses dois tempos, Kairos e Cronos. É verdade que boa parte de sua produção acadêmica foi dedicada ao estudo da história e da filosofia política, e dedicado também à formação de jovens, mestrandos e doutorandos, cuja preocupação tenha o tempo como um dos focos centrais. Talvez mais sobre Maria, talvez tenha pesquisado mais sobre o Cronos do que o Kairos. Mas algo é certo, os anos focados à análise do tempo cronológico jamais turvaram a crença e a abertura ao tempo oportuno. Nessa representação do cartaz, tentei explicar para o diagramador um pouco dessa luta, que é também nossa, desses dois tempos que insistentemente brigam em vão. Maria, estarrecida entre essas duas ideias de tempo, parece considerar que, de fato, Kairos chegou e não pode perder esta oportunidade. Volta-se ligeiramente a ele, com certa ternura e serenidade, para dizer-lhe que o tempo cronológico de Cronos na USP está chegando ao fim formalmente, mas que Kairos está sempre presente. O que dizer a Maria neste momento em que estamos finalizando esse evento? Que ela, ao menos para mim, mas certamente para outros amigos daqui, que ela, né, é a pessoa mais marcante na minha vida como pessoa e como professor de filosofia. Ter conhecido Maria foi um feliz encontro para a gente lembrar das belas palavras de La Boétie, né, desde quando Kairos se nos apresentou. E este encontro me faz crer que, embora Cronos a tudo devore, enquanto ele existir, continuarei a cultivar o jardim que Maria plantou. Por meio dele, esse jardim, assim espero, e certamente boa parte do que estão aqui, dessa nova geração, nós prosseguiremos o trabalho da eterna ilustração filosófica que Maria nos regou. Sua obra terá continuidade. Obrigado. Bom, eu passo a palavra para Maria. Eu estou um pouco sem voz. Põe 2 microfones. Eu vou dizer para vocês como é que eu fiquei rouca nessa semana. Bom, mas enfim, minha voz já é grave mesmo, está só um pouco mais grave. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Antônio Carlos, ao Luiz César e ao Alberto, que organizaram, que planejaram, que tomaram a iniciativa desse encontro do GT de Filosofia da História, e que me homenageiam. São colegas, são ex-alunos. Alberto não foi meu aluno. Amigos e colegas de departamento. Amigos do Brasil.
Eu queria agradecer a Marilena. É uma alegria e uma honra tê-la neste evento. Eu é que devo te homenagear. Você é minha professora e minha orientadora. Agradeço muito aos colegas da USP que me acompanharam na cerimônia em Aracaju. Foi como chama os três? Um comboio de filósofos, a comitiva, de filósofos da USP e também da FPR e do Rio, da Unifesp, que foram do Ceará. Avião cheio de filósofos. Como o navio do Micrômegas, o navio de filósofos do Micrômegas. E é claro que eu agradeço muito os colegas de Aracaju que me acompanharam de volta a São Paulo. Uma coisa belíssima da parte de vocês. Eu agradeço também aos meus outros colegas do departamento. Agradeço aos meus alunos, ex-alunos, orientandos, orientados e aos alunos adotados e agregados, porque vocês sabem que eu tenho alguns. Agradeço também a Zilda, minha colega do Diversas, que me acompanhou, mesmo em Aracaju. Foi ótima companhia em Aracaju. E aos meus outros colegas do Diversas, serem obrigada de ter vindo também. O Diversas é um núcleo interdisciplinar do qual eu participo atualmente. Agradeço também a todos que se apresentaram no colóquio. Peço desculpas por não ter conseguido assistir a todas as apresentações. O motivo é que havia mesas simultâneas. Mas não é o único motivo. Na verdade, eu não conseguia me decidir em qual sala entrar. E algumas vezes não me decidi mesmo, não foi a nenhuma. Mas eu quero muito ler os textos de vocês. Vocês vão mandar para o Antônio Carlos, eu vou ler com o maior prazer. Então, em primeiro ponto, eu agradeço. Muito obrigada, obrigadíssima a todos vocês. Segundo ponto, eu demorei muito a me decidir o que falar aqui, neste encerramento. Eu pedi para o Antônio Carlos para não precisar falar, não é possível. Porque, na verdade, eu levei muito tempo para conseguir me colocar na pele de uma homenageada. Eu disse isso para Maria Lúcia. E ela me deu uma bronca. Ela disse: Maria das Graças, não seja caipira. E eu aceitei. Eu aceitei a bronca, aceitei e consegui, então, assumir esse lugar que meus amigos me designaram. E ao invés de um texto técnico sobre minhas pesquisas, bom, aí eu perguntei ao Antônio Carlos sobre o que eu devo falar. Ele disse: fala o que você quiser. O que você quiser. Então, eu, ao invés de um texto técnico sobre minhas pesquisas, resolvi falar bem livremente sobre minhas, por assim dizer, elucubrações, enquanto eu leio os filósofos, enquanto eu leio também a literatura. É um trabalho que está sujeito a reduções e simplificações, que certamente eu cometi, quando me refiro a alguns filósofos, tanto da parte, eu vou dizer por quê. Então eu vou me permitir nesta fala tomar liberdades não muito comuns na nossa rotina universitária, aliás, proibidas mesmo por nós, professores, aos alunos, o que espero que possa ser perdoado, dado o caráter excepcional da ocasião. Quer dizer, eu falarei algumas vezes em primeira pessoa, enveredarei por textos da filosofia romana sem ser latinista. Tenho duas orientandas latinistas, Isadora e Tainã. Mas não sou uma especialista em filosofia romana. Não recorrerei a comentadores. Citarei nomes de pessoas presentes e, ocasionalmente, tomarei textos de ficção literária como portadores de conhecimento.
Há mais ou menos 2 ou 3 anos, quando a possibilidade e a proximidade da aposentadoria se apresentaram para mim de forma real, eu julguei que a filosofia poderia me auxiliar nessa passagem, nessa entrada, numa nova fase da vida profissional. Comecei então a ler os tratados de sabedoria do pensamento latino, sobretudo Sêneca, da tranquilidade da alma, da constância do sábio, da vida feliz, da brevidade da vida e outros que vocês conhecem. Reli também o poema de Lucrécio, Da Natureza das Coisas, que eu considero um dos mais belos textos que a história da filosofia nos legou. Reli também a carta a Meneceu de Epicuro. E debrucei-me sobre esses textos, não de modo profissional, como se exige nos trabalhos acadêmicos. O que me atraía neles era a compreensão da filosofia como uma arte de viver. Ao mesmo tempo, eu li a literatura. Nos últimos anos, eu me dediquei a ler a literatura não europeia. Passei muito tempo lendo os africanos. Os africanos de língua portuguesa e os africanos de língua francesa. Porque o meu inglês é ruim. Não dá para ler literatura direto na língua inglesa. Li também autores asiáticos. Literatura de ficção e literatura de testemunhos. Nesse último período, li textos literários de ruandeses e sobre ruandeses, que me surpreendi que eu não sabia nada do genocídio em Ruanda. Nada. A imprensa brasileira não tinha. E isso certamente tem algum peso sobre o que eu vou falar hoje. Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns resultados dessas leituras. Lucrécio, no poema Da Natureza das Coisas, no livro 5º, verso 8, dentre os vários elogios dirigidos ao seu mestre, diz que Epicuro foi um Deus. Deus, foi um Deus. Sim, um Deus, continua Lucrécio, o primeiro a descobrir a regra de vida que hoje chamamos de sabedoria. Diz ainda de si, Epicuro livrou nossa vida da agitação das vagas e da obscuridade das trevas e a colocou num porto sereno banhado de uma límpida luz. Serenidade e luz. Livro 5º, versos 11 e 12. Com efeito, ao final da carta a Meneceu, Epicuro escreve que o sábio viverá como um Deus entre os homens. É isso que eu vou discutir. Essa imagem divina do sábio aparece também em Sêneca. No Tratado da Constância, Sêneca afirma que, eu cito, não se pode duvidar de que o sábio possa se elevar acima das coisas humanas e que considere com tranquilidade as dores, as perdas, as feridas, os grandes movimentos das multidões clamorosas em torno dele. Ele acolhe com tranquilidade os acontecimentos penosos e prossegue. Do mesmo modo que os seres divinos não pedem ajuda e não podem sofrer dano, o sábio, que é vizinho dos deuses, está o mais perto deles que se possa estar, é semelhante a um Deus. Então você tem essa espécie de sabedoria divina da parte da tradição epicurista e da parte da tradição do estoicismo latino. Do grego eu não me atrevo a falar não. Sêneca, no livro dos Benefícios, resume os elementos que constituem essa sabedoria. Desprezar tudo que possa vir da sorte, da boa ou da má.
elevar-se acima das apreensões, procurar riquezas, não procurar riquezas apenas em si mesmo, não temer nada, nem dos deuses, nem dos homens, desdenhar tudo que constitui o esplendor da existência, mas também o tormento, considerar que a morte não é um mal, pois ela põe fim às múltiplas dores, dedicar-se em tudo à excelência, considerar o mundo como uma grande família. Só assim o sábio escapará das tempestades, pisará em terra firme, sob um céu azul, e ficará protegido em sua própria fortaleza. As imagens são as mesmas do Lucrécio. Escapa das tempestades, porto, terra firme, céu azul. As imagens são próximas do De Natura. 7.1.7 dos benefícios. O sábio é, portanto, imperturbável, inabalável, sua alma é tranquila, livre das agitações das trevas, não sofre dano, não se deixa afetar pelas dores, nem pela agitação das multidões. No Tratado da Vida Feliz, Sêneca afirma que o sábio olhará do alto as tempestades, os ciclones, os turbilhões que ameaçam a vida dos homens. Como se alcança essa sabedoria? A regra fundamental é seguir na natureza, nunca se afastar dela, regrar-se a partir de sua lei, de seu exemplo, de Sêneca, ainda no De Vita Beata. Isso que é a sabedoria. Sem nos adentrarmos longamente sobre a ideia de natureza no estoicismo, bastaria para nossos propósitos dizer que seguir a natureza aqui significa seguir a razão. Ou, em outras palavras, controlar os afetos ou as paixões. Diz o Sêneca, aquele que é dominado alternadamente por prazeres, ora por prazeres, ora por dores, sofrerá uma servidão triste e funesta. A liberdade será precisamente a elevação da alma, que as imagens são impressionantes, intrépida, constante, será inacessível ao temor e ao desejo. De Vita Beata 4. Mas teimosamente eu me perguntava se esta moral altiva não daria lugar para um afeto, para uma paixão, por assim dizer, legítima, porque na verdade o Sêneca, o sábio não se admira de nada. Não admirar nada é uma regra. Nem o bom, nem o mal, nem o bom, nem o ruim. Não se exultar com o que traz a boa sorte e não sofrer com o que traz aquilo que vem da má sorte. E aí eu fui ler o De Ira. Quem sabe o sábio pode ser irado. Nada feito. A ira é uma paixão torpe, é como uma breve loucura. As mentes que se deixam tomar pela ira são insanas. Ao considerar os efeitos da ira, Sêneca se refere aos massacres, aos envenenamentos, à destruição das cidades causados pela ira, aos genocídios. A palavra não está lá, genocídio, mas está uma expressão que significa extermínio total das gentes. É genocídio. Incêndios, assembleias passadas ao fio da espada, massacres de povos por soldados, são os efeitos da ira. Mas eu buscava no texto outra coisa. Eu compreendo que o filósofo diga, olha o que a ira provoca. Mas o que eu procurava era outra coisa. Quer dizer, eu perguntava se exatamente esses males não dariam ao sábio o direito, entre aspas, de experimentar uma ira justa. E o texto não vai nesse sentido. Então o sábio deve exigir de si não apenas controlá-la, mas suprimi-la. Desde os seus primeiros sinais. Depois eu fui ver também no Montaigne, o tratamento dado à ira é o mesmo. Assim, esta moral me pareceu
uma moral aristocrática. No De Constância, que é dedicado a um personagem chamado Serenus, esse Serenus volta-se para Sêneca e diz: você olha para os outros com as sobrancelhas levantadas, como se não estivesse no mesmo nível dos homens. O Sereno diz isso para você. Encontrei também nesses textos a ideia de que o sábio deve se afastar do povo. Eu vou citar das cartas a Lucílio, carta 7. Quero saber qual é a coisa que com maior empenho deves evitar? A multidão. Eu confesso-te sem rodeios a minha própria fraqueza. Quando frequento a multidão, nunca regresso com o mesmo caráter com que saí de casa. Algo do que eu já pusera em ordem é alterado. Algo que eu conseguiria, do qual eu já conseguira me livrar, regressa. É-nos prejudicial o convívio com muita gente. Não há ninguém que não nos pegue, no sentido de pegar uma doença, né? Que não nos pegue qualquer vício, nos contagie, nos contamine, sem darmos por isso. Por esta razão, quanto maior for a massa a que nos juntamos, tanto maior é o perigo. Felicitação, cartas a Lucílio 7. O conselho é claro: o sábio deve retirar-se para si mesmo, frequentar apenas aqueles que te tornarão melhor, de quem se pode esperar benefício recíproco, quer dizer, ficar com seus pares. E esse discurso sobre evitar o povo me levou também a dizer que isso é uma moral aristocrática. Eu digo, patriciana, dos senadores. E aí eu contei para a Tainã esse resultado. Ela disse: professora, vai ler de novo, não é bem assim. Mas como eu estou lendo muito livremente, né? Dessas filosofias helenísticas, o legado estoico talvez seja aquele que teve a maior fortuna. Consideremos esse legado na filosofia moderna. Descartes havia aconselhado a Elizabeth a leitura do Tratado da Vida Feliz de Sêneca. Mas, pensando melhor, diz Descartes numa carta seguinte, e considerando a maneira como Sêneca trata a matéria da vida feliz, não achei bastante exata para que merecesse ser seguida. Sêneca, continua Descartes, deveria ter nos ensinado as verdades, cujo conhecimento é requerido para facilitar a prática da virtude e assim regrar nossos desejos e paixões. No mesmo mês, Descartes escreve novamente à princesa uma carta na qual ele faz o exame detalhado do Tratado de Sêneca sobre a vida feliz, na qual dirá também que ele não é de opinião que devamos desprezar inteiramente as paixões. Com efeito, no Tratado das Paixões, Descartes havia introduzido elementos que não aparecem no estoicismo do Sêneca. Primeiro, o controle das paixões é indireto, por meio de representações das coisas que costumam estar unidas às paixões que queremos ter. Não basta a vontade. As paixões são acompanhadas por movimentos do corpo, movimento dos espíritos animais, que são corpos, como nós sabemos, e que devem ser enfrentados por armas próprias da alma, que são juízos firmes e determinados sobre o bem e o mal, a partir das quais a alma decidiu conduzir a sua vida. Aí Descartes diz: algumas almas são almas fortes e outras são almas fracas, conforme ela consiga ou não seguir esses juízos sobre o bem e o mal. Paixões da alma, 48. De qualquer modo, ele acrescenta que não há alma que seja tão fraca
que não possa adquirir poder absoluto sobre as paixões, tratado das paixões 50. É esta última afirmação que levará Spinoza, no prefácio do livro 5º da Ética, reunir numa mesma crítica os estoicos e Descartes. Ele dirá: os estoicos acreditavam que os afetos dependem exclusivamente de nossa vontade e que podemos dominá-los inteiramente. Não é pequena, continua Spinoza no mesmo prefácio, a predileção de Descartes por esta opinião. Descartes é um estoico. E ele, Spinoza, muito se admira que este homem ilustre, que havia se proposto tão firmemente nada a deduzir que não fosse de princípios evidentes por si mesmo, tenha concebido uma explicação tão obscura, segundo a qual a vontade pode agir sobre os movimentos da glândula pineal e, consequentemente, sobre os espíritos. Esse momento parece que o Spinoza ri do Descartes, né? Viu? Ele faz uma piada. Eu não sei que riso é. Tanto num caso quanto no outro, quer dizer, de Descartes e de Spinoza, o legado do estoicismo romano recebe também outra transformação. Trata-se de uma diferenciação entre os afetos, ou de uma classificação das paixões que parece não estar presente em Sêneca. Descartes distingue as paixões em primitivas e derivadas, mas não estabelece uma diferença entre esses dois grupos do ponto de vista de sua adequação maior ou menor. Ele só mostra que algumas são originárias e outras derivadas. Já Spinoza, distinguindo os afetos entre afetos de alegria e afetos de tristeza, demonstra que a sabedoria consiste em cultivar as paixões alegres. Desse modo, pelo menos um primeiro grau de sabedoria. Não é a beatitude. Não sei bem. A gente sempre pede a bênção para a Marina, mas hoje o meu texto é muito livre. Demonstra que a sabedoria consiste em cultivar paixões alegres. Deste modo, ao introduzir o afeto alegre no cultivo da sabedoria, não se trata mais de extirpação de paixões, mas do cultivo de paixões que nos fortalecem, que aumentam a nossa potência, para usar o vocabulário spinozano. Mas, de outro lado, me parecia que ainda restavam em Descartes e em Spinoza um traço da altivez do sábio. Da altivez do sábio estoico. Descartes diz que nós podemos, sim, exercer o império absoluto sobre as paixões, que eu já li na citação da página anterior. Mas no caso de Spinoza, como nós sabemos, as coisas nunca são tão simples. Não se trata, como Spinoza demonstra no final da Ética 5, de atingir a sabedoria ou a beatitude refreando os afetos tristes. Esse seria o caso do Descartes, controlando. Mas é ao atingirmos a sabedoria é que nos tornamos capazes de lidar com os afetos. É isso. Proposição 42. Ora, atinge-se essa beatitude pelo amor intelectual para com Deus, que provém do terceiro grau de conhecimento. Este amor referido à mente é a própria virtude. Quanto mais a mente desfruta deste amor, maior é seu poder sobre os afetos. Este amor é a própria felicidade, é a expressão de Spinoza, e é chamado glória nos códices sagrados. No amor intelectual, há uma interioridade recíproca entre o conhecimento de si, de Deus e da suma alegria. E aí eu cito o final da tese do livro de docência do Luiz César. Aspas. Nós atingimos a uma reciprocidade de conhecimento de si, de Deus e suma alegria, não porque nós
finitos. Nos dissolvamos na infinitude divina, mas porque Deus, o todo infinito, se finitiza em nós para contemplar a si próprio enquanto parte. Por conseguinte, homem e Deus afirmam-se reciprocamente ao afirmarem-se a si mesmos. Fecha aspas. Salvaguardadas todas as diferenças, o sábio espinozano remete ao sábio de Epicuro, que andava como um Deus entre os homens, ou ao sábio de Vicente, porque é um momento que somente é eterna, né? Como um Deus entre os homens. Foi então que eu voltei aos meus autores do iluminismo. Diderot, já no final da sua vida, escreve um longo ensaio sobre Sêneca. Nesse ensaio, ora ele examina bem detidamente os tratados do filósofo romano, ora mais rapidamente. Ele faz primeiro um comentário geral, que é o seguinte: a filosofia de Sêneca era uma espécie de profissão religiosa, que era abraçada por entusiasmo, na qual se fazia voto de apatia, e sobre a qual se continuava a ser um ser de carne, por maior que fosse o zelo que se tivesse para se purificar. Sêneca se desespera por ser um homem. O que na figura de Sêneca aqui, a maneira como ele interpreta, não está em questão, né? Como ele vê essa questão da virtude propriamente humana para seres de carne. No comentário que Diderot faz, o De Ira, ele afirma que não conhece paixão mais conforme a natureza do homem. Eu encontrei quem defende a ira. A cólera é efeito de uma injúria. A sabedoria da natureza colocou o ressentimento no coração do homem para compensar a falha da lei. Sem a cólera, o fraco ficaria abandonado, sem recurso, à tirania do forte. Para Diderot, o que Sêneca pede é o impossível, e talvez mesmo nocivo. É preciso distinguir entre o homem colérico e o homem que entra em cólera. Se Sêneca dissesse: a indignação contra os maus será tanto mais forte quanto maior for a virtude, eu concordaria com ele, diz Diderot. A indignação contra o mal, a benevolência pelo homem de bem, são duas espécies de entusiasmo igualmente dignos de elogios. Pois, eu cito, Diderot, a paixão e a razão não se contradizem sempre. Uma algumas vezes ordena aquilo que a outra prova. Deste modo, ao comentar o Tratado da Constância, ele se dirige ao Sêneca. O Diderot diz o seguinte: as coisas que são sagradas para o homem forte, as coisas que são sagradas para o homem, desculpe, uma palavra que está fora do lugar. As coisas que são sagradas para o homem, para o estoico, são apenas como suas vestimentas. Ele diz: eu não sou estoico, eu me vanglorio disso. Essas coisas, quer dizer, essas coisas que os homens respeitam, são sagradas para eles, colam na minha pele. Colam. Eu não poderia me separar dessas coisas sem me rasgar, sem gritar. Se for preciso ser parecido com um sábio, como tu és, Sêneca, se for preciso ser parecido a isso, juro que eu não serei sábio. E conclui: a insensibilidade do sábio estoico é uma insensibilidade que eu abomino.
sensibilidade aos males humanos, sugerida na máxima de Terêncio que diz: sou homem e tudo que é humano me diz respeito, é para Diderot o traço fundamental de uma sabedoria humana. Eu não pretendo me referir aqui ao que poderia chamar de males particulares. Não é isso que eu estou atrás. Os males pessoais, as perdas das pessoas que amamos, as dores, as angústias particulares das quais nós não podemos escapar. Mas o Diderot está se referindo aos males do gênero humano, às catástrofes, naturais ou não, às tragédias coletivas. Contam os biógrafos que todos os anos, no aniversário do massacre da noite de São Bartolomeu na França, Voltaire tinha febre. Ficava acamado. E aos visitantes que chegavam continuamente a Ferney, se dizia que o velho filósofo sofria das dores dos protestantes franceses massacrados por católicos em 1572. 200 anos antes. É claro que, em se tratando de Voltaire, a sua febre era pura, poderia ser uma pura encenação, porque ele vivia como se estivesse num palco continuamente. Mas, coup de théâtre ou não, a cena remete à ideia de que o filósofo sofre com as dores do mundo. Assim, parece que Voltaire não se teria deixado cegar pelas luzes dos grandes séculos que ele mesmo havia descrito com entusiasmo no século de Luís XIV, no livro O Século de Luís XIV. Lá mesmo, neste livro, que exalta os grandes séculos civilizados, ilustrados, cultivados, ele escreve, cito, que não se deve crer que esses séculos não tenham tido infelicidades e crimes. A perfeição das artes cultivadas por cidadãos pacíficos não impede os príncipes de serem ambiciosos, os povos sediciosos, os padres e os monges, algumas vezes, bandidos. Todos os séculos se parecem pela maldade dos homens. Voltaire publicou em 1767 um pequeno texto intitulado Conspirações contra os Povos. Na apresentação, ele escreve que sempre se fala de conspirações contra os reis, contra os tiranos, mas que ele quer falar das conspirações contra os povos. Ele aí retoma, relata longamente, desde perseguições contra os povos na antiguidade até a época moderna, as perseguições contra os judeus, o que espanta um pouco à primeira vista, porque ele é conhecida a sua crítica feroz à religião judaica. As conspirações dos romanos contra povos não romanos, os massacres das cruzadas, a Inquisição, o genocídio contra os nativos do Novo Mundo. Ele é um leitor de Las Casas, A Noite de São Bartolomeu e outras. Outras que eu nem conheço, assim, que eu não conhecia de livro de estudo. Diz Voltaire, caberia a nós reparar os crimes dos séculos passados. Mas, para ousar dizer que somos melhores que nossos antepassados, seria preciso que, encontrando-nos nas mesmas circunstâncias, nos abstivéssemos com horror das crueldades das quais eles são culpados, mas não é certo que nós seríamos mais humanos do que eles em casos semelhantes. A enumeração de Voltaire das conspirações contra os povos, nós poderíamos responder com a enumeração das conspirações do nosso século, do século XX. Quando ele termina de enumerar, ele fala assim, ele diz assim, é a lista triste, uma coisa assim. Vai aparecer aqui a palavra e o retorno.
O genocídio dos judeus, os mortos de Hiroshima, a eliminação das populações da União Soviética e na China, a guerra do Vietnã, a morte dos palestinos, o massacre dos armênios na Turquia, os mortos de Sarajevo, da Argélia, os mortos das ditaduras militares da América Latina, o massacre dos Tutsis em Ruanda, para falar pouco e para não falar de hoje. África, Oriente, Iraque, México, Colômbia. Bom, não é difícil fazer lista, né? Ele chama de triste catálogo, Voltaire. O nosso catálogo também é um triste catálogo. É como o Zadig. O Zadig é um personagem do Voltaire que um dia ele abre a janela, ele é um príncipe persa, e começa a ver os males do mundo. Basta abrir a janela, a terra, como escreveram Adorno e Horkheimer, esplende sob o signo da calamidade triunfal. No texto das conspirações, considerando as perseguições contra os povos, Voltaire havia dito: tenho vergonha de ser homem. Primo Levi, considerando as vítimas dos campos de concentração, havia perguntado: é isso um homem? Bom, tudo isso para dizer para vocês que, tendo chegado a essa idade que eu cheguei, não vejo como alcançar a sabedoria dos filósofos, a tranquilidade da alma. Não consigo olhar do alto, como aconselha Sêneca, os turbilhões e as tempestades. Na verdade, eu também não sei o que vai acontecer com esse texto. Ele não está terminado. Você que pode sair daí, né? Porque eu não gostaria de envelhecer magoada com as coisas, com as pessoas. Enfim, não estou de fato, não. A minha carreira profissional me deu muita alegria e muito amigo forte, não? Mas também não quero sair assim com uma alegria inocente, não? E eu procurei na história da filosofia, a tradição mais forte é da tranquilidade. E eu não vejo como alcançar, como olhar de cima as tempestades, ou ficar no porto e olhar o navio afundando. E o que a gente experimenta diante do mundo contemporâneo é impotência, né? Então eu paro aqui, porque na verdade, eu digo a vocês com toda, sem me envergonhar de modo algum, que eu estou entre amigos, eu não dei um final a esse texto. E aí ele terminou. E aí, vamos ver o que vai dar depois. Então eu agradeço muito a vocês todos. Aí eu acabei. Muito obrigada, gente. Nós nos reveremos. E também não me aposentei ainda. Não, não pudo mais ideia, mas ainda não fui. Gente, uma última coisa. Aqueles que não pegaram ainda os seus certificados ou que pegaram as versões de ontem que estavam com erro, venham falar comigo, tá bom?